Hoje é o aniversário de uma senhora muito especial. Muito especial e importante na vida de todos nós. Na minha, particularmente, ela foi, e eu tenho certeza que ela continuará sendo fundamental. Ela me inspira todos os dias na minha vida pessoal. E mais do que qualquer teste ou aplicação de teste vocacional, ela acertou em cheio na minha carreira. Hoje ela faz 70 anos. Hoje ela faz 70 anos de história, 70 anos de sabedoria, 70 anos de ensinamentos, 70 anos de conquistas. E desde que ela nasceu, ela tenta nos ensinar de forma muito insistente uma ideia muito simples, mas extremamente poderosa. Essa é a ideia de que todos nós, seres humanos, dispomos dos mesmos direitos e das mesmas liberdades, independente de quem somos. Na verdade, esse é o seu primeiro ensinamento. Imagina a revolução que essa senhora não trouxe quando ela anunciou isso num mundo em que algumas categorias de pessoas, a realeza, os europeus, os brancos, os homens, estiveram acostumados a desfrutar de mais direitos do que os outros. Todos, seres humanos, nascem livres e iguais, em direitos e dignidade. O que ela quis dizer com isso? Todos? Todos. Não importa quem somos. Não importa se somos ricos, pobres, brancos, pretos. Não importa se somos pessoas boas, se somos pessoas ruins. Não importa se pagamos nossos impostos, se não pagamos nossos impostos. Não importa se somos do gênero feminino, do gênero masculino, ou até se a gente imediatamente não se identifica com nenhum dessas categorias. Porque nascemos iguais e temos em nós mesmos um valor fundamental, é que merecemos dos mesmos direitos. E que valor é esse? Dignidade. A dignidade é quase... Não é quase, é como o ar que a gente respira. A gente não pode vender, a gente não pode doar, a gente não pode comprar, a gente não pode perder. Na verdade, tem gente que perde, mas não deveriam. E apesar dos 70 anos, todos esses ensinamentos iniciais que ela nos deu, são tão relevantes hoje no Brasil, dada a desigualdade e um país tão socialmente sedimentado como o nosso. Ela ensina, no seu terceiro ensinamento, ela fala que todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. De novo, isso não é para as pessoas que estão no nosso convívio social. Também não é para as pessoas, só para as pessoas que nasceram na Suíça, ou nas pessoas que nasceram nos Estados Unidos. Isso também vale para as pessoas que nasceram nos bairros ricos, do Sudeste brasileiro, assim como vale também para o sertanejo nordestino, para o ribeirinho da Amazônia, para um membro da comunidade ou de uma favela em Porto Alegre ou no Rio. Isso vale para todos. E isso é o que significa uma característica essencial daquilo que ela traz, que é a universalidade. A universalidade dos direitos significa que aplica em qualquer país. A universalidade significa que ele aplica a uma democracia, a uma ditadura, a um país de governo de esquerda, a um país de governo de direita. Quando ela diz, por exemplo, que ninguém será submetido à prisão arbitrária, à tortura, aos maus tratos, ela também não fez nenhuma exceção.
ela não disse que poderia torturar militantes de esquerda durante a ditadura militar do Brasil. Ela também não disse que hoje podem ser torturados estudantes críticos ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela. E ela também não disse que pode torturar moradores da periferia, pretos, pobres, que muito de nós entendemos que a polícia pode perfeitamente matar, prender, torturar com absoluta impunidade. A tortura é submeter uma pessoa a crueldades, a intensas e insuportáveis dores físicas e psicológicas, porque ela afeta imediatamente um dos valores mais absolutos, como eu disse, que é a dignidade, é uma das piores violações de direitos que pode acontecer. E é por isso que nem torturadores do passado, nem torturadores do presente deveriam nunca serem celebrados como heróis. O mesmo direito vale para todos nós, no sentido de que ninguém poderá ser submetido à escravidão. Ninguém poderá ter sua casa invadida no meio da madrugada e desaparecer. Ninguém pode ser acusado de um crime sem ter a presunção da inocência. E também ninguém, e todos nós temos direito a um julgamento justo, que significa o direito da ampla defesa e de ser assessorado por um advogado, por exemplo. Todos nós temos direito à opinião e à liberdade de expressão. Isso significa que, do mesmo jeito que eu estou falando com vocês, todos vocês também podem falar livremente, dar sua opinião, expor sua ideia, sem temer represálias ou sem temer ser punidos por uma opinião que emite, sem pensar que você pode sair daqui, atravessar a rua, ser preso e torturado por uma opinião que você tem. Ninguém pode ser submetido a essas condições. Olha como ela é esperta. Até estava falando dela, voltando a falar dela, porque ela que trouxe todos esses ensinamentos. Desde 1948, ela já falava que todos têm direito à remuneração igual por trabalho igual. É interessante que aqui no Brasil, hoje, ainda hoje, nós mulheres, mesmo que desempenhamos o mesmo papel profissional do que um homem, ainda ganhamos menos. Mas não dá para dizer que nós, enquanto país, nós, enquanto nação, não aprendemos nada com ela. Nós, por exemplo, incorporamos todos os seus ensinamentos dentro da mãe de todas as nossas legislações, que é a Constituição Federal. Nós também avançamos, progredimos na realização de muitos dos ensinamentos de direitos que ela colocou. Nós conquistamos, por exemplo, proteções especiais para populações que tiveram seus direitos histórica e sistematicamente violados. Negros, mulheres, população LGBT, pessoas com deficiência, indígenas. Mas é muito importante deixar claro que o que todo mundo pensa é que isso são privilégios, são direitos a mais. Não, porque foram sistematicamente, historicamente discriminados, esses grupos merecem proteções especiais, simplesmente para que possam exercer os direitos da mesma forma que os outros. Infelizmente, no entanto, com 70 anos de existência, talvez hoje essa senhora viva sob um intenso ataque, sob um momento de bastante ameaça, nesse ano que a gente está vivendo. Se você olha, por exemplo, o direito a buscar proteção, a asilo em outro país, quando você se sente perseguido, vemos que temos ainda muito a caminhar. Quando a gente vê autoridades e políticos do mundo inteiro propondo erguer muros, fechar fronteiras. E a gente nem precisa ir muito longe. No Brasil, recentemente. Quantas vezes a gente já não ouviu propostas de devolver os venezuelanos? Venezuelanos que estão vivendo num país em absoluto colapso. Mas quem é ela?
Quem é essa senhora que hoje faz aniversário e cujos ensinamentos nós temos tentado aprender? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje faz 70 anos, cujos princípios e valores inspiraram convenções, acordos ao redor do mundo inteiro, inclusive no Brasil, e por isso que a gente tem a obrigação de realizá-los. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é diferente de qualquer outro acordo anterior, porque ela vale para todos, para os quase 8 bilhões de habitantes da Terra. E ela é diferente dos outros porque ela coloca nós, a pessoa humana, no centro de todas as relações. Eleanor Roosevelt foi a primeira-dama dos Estados Unidos, talvez num dos períodos mais sombrios da humanidade, mais tristes, que foi a Segunda Guerra Mundial. 10 anos depois da declaração, ela falou numa palestra: mas onde começam os valores, os direitos humanos fundamentais, universais? Em pequenos lugares, perto da sua casa. Tão perto e tão pequenos que não é possível nem visualizá-los no mapa. Não tinha Google Maps naquela época. Hoje, talvez a gente consiga visualizar no mapa todos esses lugares. Mas o ponto fundamental que ela quis mostrar para a gente é justamente esse, que o ser humano está no centro, que nós somos merecedores dos direitos humanos e por isso que a gente não pode desistir, aliená-los ou não respeitá-los. O compromisso fundamental da Carta Universal dos Direitos Humanos é que qualquer violação ao redor do mundo nos afeta como humanos. Seja no Mianmar, onde uma população rohingya está sendo perseguida, seja na Síria, que ainda vive uma guerra sangrenta, seja na Embaixada da Arábia Saudita, na Turquia, onde um jornalista foi preso, morto, esquartejado. Todas as violações dos direitos humanos nos atingem como pessoa, nos atingem como seres humanos, porque corroem os princípios que nos protegem da tirania e do autoritarismo. E é por isso que a gente precisa valorizar e defender a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas vocês podem me perguntar, mas como eu, no dia a dia, como eu posso valorizar e defender a declaração? É muito simples. É se colocando no lugar do outro. É fazendo um exercício nas situações mais questionáveis de empatia, de amor. É imaginar como você se sentiria, ou alguém da sua família, seu filho, seu amigo, no lugar de uma pessoa que tem seus direitos violados. Ninguém quer isso. Por isso que hoje é um dia tão especial. Parabéns, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Parabéns. Prometo que, assim como milhares de outros defensores de direitos humanos, eu lutarei por você e pelos valores que você me ensinou. Convido a todos para um grande parabéns. 1, 2, 3. Parabéns! Obrigada.